pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto gráfico da função quadrática. Em especial, iremos ver sobre o vértice e análise do delta. Algumas orientações, essa aula é remota 13. E vamos para o assunto então. O que seria o vértice da parábola? O prof colocou ali uma explicação. Ó. O vértice da parábola é o ponto que apresenta o mínimo ou o máximo da função, a depender da concavidade da parábola. Mas como é que seria isso na prática, né? Aqui nós temos o primeiro gráfico, vocês podem ver que quando a concavidade dela é virada para cima, ou seja, o A é positivo, o vértice seria esse ponto aqui embaixo, certo? E ele é considerado um ponto de mínimo, tá? Já no contrário, se a parábola está com a concavidade para baixo, né? Quando o A é negativo, a gente diz que a parábola tem valor máximo e o seu vértice ele é aqui no ponto máximo, certo? A gente vai aprender a calcular ele também. Bom, na última aula a gente já viu alguns elementos que são necessários para construir o gráfico da função quadrática, né? Bom, não podemos esquecer das raízes, né? Que é o intercepto do eixo x. Nós temos também o ponto C, que é quando ela intercepta o eixo y. Nós temos que saber a concavidade, né? Se ela é para cima ou para baixo, tudo isso vai depender do valor do A. E, por fim, nós temos os vértices, né? E como é que a gente calcula esses vértices? Aqui a prof botou, o vértice é um ponto que tem o valor de x e de y. Eu botei só para a gente identificar a letra V como sendo vértice. E é calculado da seguinte forma. O x do vértice é por essa regrinha, menos b sobre 2a. Lembrando os valores lá da função, né? ax ao quadrado mais bx mais c. São aqueles valores lá que a gente já conhece. E o y do vértice, eu preciso calcular o delta, então ele é menos o valor do delta sobre 4a. Aqui a prof, então, vai fazer um exemplo para mostrar para vocês bem como é que a gente calcula esse vértice e também informar se ele tem ponto de máximo ou mínimo. Sobre esse exemplo, eu tenho que calcular o vértice e dizer se ele possui ponto de máximo ou mínimo. Bom, vamos começar então. Eu tenho que usar essas fórmulas aqui para encontrar esse ponto. Então, aqui, ó, vou começar com x do vértice, tá? X do vértice é menos b sobre 2a. O b é esse valor aqui, menos 4. Então, vocês têm que cuidar, porque a fórmula, o menos, não é o valor que já tá aqui, tá? Então, vai ficar menos 4 sobre o 2 vezes o a. O a, ele é o valor que tá com o x ao quadrado. Então, quando ele não aparece, é porque ele é o número 1. Então, vezes 1. Agora, vamos resolver isso aqui, ó. Menos com menos vira mais 4. E 2 vezes 1 fica 2. 4 dividido por 2 fica 2. Encontramos o x do vértice. Agora, o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, eu vou precisar calcular o delta primeiro. Vou fazer aqui no cantinho. O delta, quem lembra? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vamos lá. B ao quadrado seria menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor do A, que é 1, vezes o valor do C, que é 3. Vamos lá. Menos 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que fica 16 positivo, porque menos com menos vira mais. E 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 3, menos 12. Então, o delta, 16 menos 12, fica 4. Então, eu vou aqui vir na fórmula e vou colocar, ó, menos o valor do delta, que é 4, sobre 4 vezes A. Então, 4 vezes o valor do A, que é 1. Agora, vamos ver quanto que dá. Menos 4 em cima, 4 vezes 1, fica 4. Bom, essa fração eu consigo resolver também, ó. 4 dividido por 4 fica menos 1. Então, o valor do vértice, vamos colocar aqui como forma de ponto, vamos dar aqui, ó, x do vértice, vírgula, y do vértice. Então, vai ficar 2, vírgula, menos 1. Agora, vamos observar que a segunda pergunta era se ela possui ponto de máximo ou mínimo. Bom, como essa função ela é positiva, o a, no caso, né? Então, ela tem a sua concavidade virada para cima, né? O vértice seria mais ou menos um pontinho ali, que seria o ponto de
mínimo, porque ela está virada, aqui seria o ponto de mínimo, se ela fosse lá para cima, seria o ponto de máximo. Então, como ela está virada para cima, ela possui, vou botar aqui, possui ponto de mínimo. Certo? Então, basicamente, analisar com as informações que a gente já possui. O último assunto é sobre a análise do delta, né? Bom, esse valorzinho ali, quando a gente calcula para botar na fórmula de Bhaskara, ele já nos informa a relação que ele tem com as raízes da função. Como é que funciona isso? A prof fez aqui uma tabelinha para vocês perceberem, ó. Quando o delta ele é maior que zero, a gente tem duas raízes reais, ou seja, o x' e o x duas linhas vão dar valores diferentes, tá? Um pode ser o valor de 1 e o outro pode ser o valor de 3, por exemplo, tá? E ele vai cortar o eixo x. Eu tenho absoluta certeza que isso vai acontecer. Então, isso já me ajuda para definir um pouco o resultado das raízes da minha função. Agora, aqui na segunda imagem, eu tenho quando o delta é igual a zero. O que vai acontecer? Nós temos duas raízes reais iguais. Elas vão ser iguais, ou seja, elas só vão encostar no eixo x, porque agora ele não vai cortar em dois pontos diferentes, mas sim no mesmo, tá? E por fim, quando o delta é negativo, a gente diz que não existe raízes reais, ou seja, o gráfico ele não vai encostar no eixo x. A gente diz, né, entre aspas, que ele vai ficar voando. Ele não vai encostar, mas obviamente a gente ainda consegue desenhar esse gráfico. Ele só não vai cortar o eixo x. Aqui, então, nós temos um exemplo para fazer com vocês sobre a análise do delta. Então, eu vou fazer cada um deles e a gente vai observar essa situação. Nesse exemplo, nós temos que calcular o delta e dizer quantas raízes essa função possui, de acordo com o seu resultado. Então, vamos começar. A prof botou aqui a fórmula do delta, certo? E o primeiro é essa função aqui, x² menos 4x mais 4. Bom, então vamos lá. B², o valor do b é menos 4. Então, menos 4² menos 4, vezes o valor do a, que é 1, vezes o valor do c, que é 4 também. Muito cuidado com o sinal. Então, ó, menos 4² é menos 4 vezes menos 4, que vai dar 16 positivo. E aqui também, ó, menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 4 vai dar menos 16. E sabemos que 16 com menos 16 vai dar 0. Então, lembrando lá da regrinha, quando o delta é 0, nós temos duas raízes iguais, idênticas. Então, eu já posso dizer aqui duas raízes iguais. Então, isso já nos ajuda na hora de calcular a Bhaskara, né? Ele já vai nos informar que o x' e o x duas linhas vão ser iguais. Eu vou calcular, então, a segunda função. Nós temos aqui, o b vale 3, então vai ficar 3² menos 4, vezes o a, que vale 2, vezes o c, que vale menos 1. 3² é 3 vezes 3, que dá 9. Menos 4 vezes 2 dá menos 8, e menos 8 vezes 1 dá mais 8. Então, aqui, 9 com mais 8 vai dar 17. Então, nesse caso, como o delta deu um valor positivo, né? O delta deu 17, significa que a gente tem duas raízes diferentes, né? Isso é basicamente olhar lá para aquelas 3 regrinhas que a prof botou e tirar os resultados, né? Tirar que ele possui duas raízes diferentes. Então, lembrando lá, ele vai cortar o x em 2 pontos aqui. Eu não sei quais são, mas se eu quiser continuar esse cálculo, é só resolver. Mas aí eu já sei mais ou menos que o gráfico vai ter esse valor aí. Para a última, calcular o valor do delta e analisar suas raízes. Então, ó, b² 4² menos 4, vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 5. Então, o delta aqui, 4² vai dar 16. Aqui vamos cuidar, ó, menos 4 vezes 1
fica mais 4, né? Menos com menos vira mais 4. Vezes 5 vai dar menos 20, por causa do sinal ali, né? Então, aqui eu tenho 16 com menos 20. Eu tenho 16 e devo 20. Eu ainda vou ficar devendo 4. Então, aqui o delta deu negativo. O delta deu menos 4. Isso significa que ele não possui raízes reais, tá? Lá da definição que a gente viu. Ele não possui raízes reais. Provavelmente esse gráfico aqui, ó, vocês viram que a função ela é negativa no A. Então, ela vai ficar virada para baixo, mas ela não vai encostar o eixo X. Ela vai ter mais ou menos essa característica. Então, para vocês lembrarem disso aqui, mantenham um resuminho numa folhinha. Na hora que forem fazer os exercícios, consultem o caderno, porque basicamente é observar os resultados e olhar em qual deles que se aplica essas situações. Por fim, eu desejo a todos vocês uma ótima semana. Façam os exercícios. Qualquer dúvida que tiverem, entre em contato comigo. E também faremos a nossa aulinha de dúvidas lá no Meet. Participem!